Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e simplesmente comunismo. Simplesmente comunismo, e se estava no título, não sei se ainda vou deixar esse título, mas se por acaso eu resolver realmente deixar esse título simplesmente Red Pill, e você clicou por causa disso, saiba que você foi baitado. Se eu escolhi realmente deixar esse título foi para fazer um teste, porque eu estava fazendo uns podcasts que estavam relacionados, entre aspas, com o conteúdo Red Pill, e para o meu padrão, que geralmente tenho, sei lá, 3 visualizações por podcast, comecei a ter quase 100 visualizações por podcast. Já estava até pesquisando no chat GPT, quando conseguir monetizar essa porra desse canal, se eu conseguisse 100 visualizações em todo o podcast, quanto dinheiro eu ia poder fazer, e ele falou que ia fazer 2.700, eu estava até ficando animado. Aí eu postei o último podcast que não tinha nada a ver com Red Pill, nem no título, nem nada, e deu incríveis 10 visualizações, e eu pensei, que estranho. E o que me leva a crer que, por algum motivo, o algoritmo, eu acho que ele está recomendando conteúdo Red Pill de propósito para as pessoas, eu não sei porquê, para fazer polêmica, certo? Mas se eu resolver colocar simplesmente Red Pill no título, é por esse motivo. Mas esse podcast vai ser sobre Inglaterra e comunismo, porque é uma coisa que comecei a me interessar. Eu comecei a assistir aquela entrevista, como eu falei no último podcast, que o Arthur fez com um cara que parece que depois denegriu ele recentemente, e aí eu falei que ele chamou um troxista, que parece que é uma vertente rival desse cara que ele tinha chamado, que foi o movimento genial, como eu tinha falado no último podcast. E agora ele chamou esse cara, eu meio que vi seguido a entrevista do outro cara e agora desse cara. Ambos os caras falando do comunismo, por mais que sejam vertentes diferentes, ambos concordam que o comunismo é a saída. E eu estou gradativamente sendo arrastado para o comunismo. Eu não estou conseguindo manter a minha veia libertária e a minha veia, sei lá, conservadora, e não está dando, cara. O comunismo está me arrastando. Estou me tornando comunista porque é confortável, né? Confortável ter em quem pôr a culpa. E só que sinceramente está fazendo sentido, porque os caras não estão tão errados assim. Se você for ver bem, sei lá, simplesmente faz sentido. Talvez só a retórica dos caras seja muito boa e eu seja muito burro para perceber o que está de errado. Mas eu vi lá nos comentários de ambos os programas e tem muita gente falando, cara, eu era liberal, mas eu tô vendo que realmente todos os problemas da minha vida são por causa dessa porra desse liberalismo. E cara, meio que tá fazendo sentido, porque eu percebi que todas as vezes que eu consegui emprego, meio que foi no grito, meio que foi na emergência. Nunca foi uma situação do tipo, ah, não, tá tranquilo, tem um emprego aqui pra você. Não, sempre foi num acidente, sempre foi na sorte, sempre foi assim. Se eu conseguisse um emprego amanhã, eu não ia poder ter um emprego. E mesmo se eu conseguisse, de fato, se eu quisesse um emprego amanhã e eu conseguisse, mesmo assim ia ser o quê? Para pagar um salário mínimo e eu não ia ter condição de me manter sozinho. Que é, sei lá, acho que todo ser humano normal quer, porque assim, é uma situação meio anormal você depender dos seus pais depois de, sei lá, 18 anos. Eu acho que em uma sociedade normal isso deveria ser errado. E eu tô percebendo que meio que é isso que está acontecendo. Eu não sei daí também como é que era o salário mínimo, tipo em 2007, 2008. Acho que dá até para fazer essa comparação. Vou ver até se consigo fazer aqui enquanto estou fazendo podcast. Mas mesmo que o salário mínimo fosse, sei lá, 200, 300 reais, que eu acho que teve uma época que ele era mais ou menos isso, a impressão que dá é que até uns anos atrás era mais tranquilo. Aliás, a impressão não, era mais tranquilo achar um emprego mesmo sem ter ensino superior. E eu tô percebendo, cara, que essa corrida dos ratos tá no limite que tá ficando meio insuportável, entendeu? Até uns anos atrás, você ia terminar numa condição de vida ruim
se você fizesse algumas merdas. Por exemplo, se você tivesse filho, se você fosse viciado em droga, fosse alcoólatra. Mas agora, cara, você tem um pouco de azar e de repente as portas se fecham. Você não precisa ter vício nenhum, você não precisa ser um cara extremamente ignorante. Cara, é só você não ser perfeito, extremamente acima da média, que hoje você está desempregado. E isso meio que me fez, sei lá, me fez atingir um modo zen para a política. Eu meio que entendi por que o Lula tá no poder. Porque, cara, é isso, entendeu? O Bolsonaro chegou no poder, ele podia simplesmente ter focado em abaixar os impostos e calar a boca, mas não, ele precisava falar merda. E o que fudeu, cara, pelo menos pra mim, que fez eu, eu não mudei de lado, mas que fez eu meio que olhar para ele como. Eu deixei de olhar para ele como uma coisa tipo, esse cara que parece ser legal, e passei a olhar para ele tipo como, tá, eu acho que essa opção é a menos pior. O momento que virou a chave, inclusive eu já gravava podcast nessa época, foi lá por 2020, e daí eu até fiz um podcast de 1 hora xingando o cara por causa disso, que foi essa história dele querer colocar trainee para concurso público. E eu decidi abandonar naquela época a área privada aí para os concursos, justamente porque eu estava vendo que era uma palhaçada completa. Que era. Quando eu vi que os caras estavam perguntando signo, né, em entrevistas de emprego e qual animal você gostaria de ver, eu percebi, tá, tem alguma coisa errada. Isso aqui não pode ser meritocracia. Isso daqui tá mais para uma idiocracia do que para uma meritocracia. Não é possível. Não é possível. E os caras começaram com isso, começaram a fazer merda. Cara, é por isso. É por isso que não dá. Não dá, cara. No Brasil não dá para. Não dá para. Aliás, eu acho que no mundo inteiro não dá para ter muito tempo de abundância, prosperidade. As pessoas ficam muito ociosas, muito confiantes e começam a fazer um monte de merda. Tipo, você vai contratar uma pessoa e ao invés de você analisar o currículo dela e conversar com ela para ver se ela demonstra na prática ali na sua frente aquilo, você faz as perguntas que não tem nada a ver. Aí você vê, cara, no fim das contas tem que vir um comunista, nem que seja para não implementar o comunismo, mas só para fuder a porra toda e o pessoal e a realidade vir com um gancho de direita bem forte assim, e depois meter uma joelhada no nariz desses idiotas, para eles entenderem que tá meio errada essa situação. Que perguntar o signo de uma pessoa e usar isso como parâmetro para contratar ela é um pouco idiota, entendeu? Mas acho que só a grande crise para fazer as pessoas acordarem para essa situação. E foi por isso que eu resolvi migrar para o concurso público. O concurso público não é uma forma que eu acho, assim, extremamente a melhor forma para você decidir quem vai fazer um serviço ou não. Por exemplo, você tem lá um teste básico de aptidão física, um teste básico de aptidão mental, e umas questões lá que, sei lá, para um policial não tem muito a ver, tipo português, matemática. É claro que todo mundo tem que saber o básico, mas, assim, para a polícia, em tese não tem muita coisa muito conhecimento que é sobreposto, que é mais só para ter aí uma dificuldade para fazer a prova. Mas é melhor do que ter um filho da puta perguntando qual é o seu signo, entendeu? Então o concurso público, quando eu saí da iniciativa privada, quando eu desisti de buscar emprego na iniciativa privada e comecei a buscar emprego em concurso, foi por causa disso. Porque por mais que seja um modelo de ensino que também é uma merda, que é decorar, é aquela mesma história de sempre, você tem que decorar um monte de coisas para vomitar numa prova e depois você passou, e aquilo não vai, às vezes vai ter pouco a ver com a atividade prática que você vai fazer. Mas ao menos tem algum tipo de justiça, tem algum tipo de meritocracia e tem algum tipo de sentido
apesar de ser um sentido meio torto, ainda tem um sentido linear. Agora, a iniciativa privada, a iniciativa privada não. Basicamente você entra por motivos subjetivos e pode ser mandado embora por motivos subjetivos também. E aí você se pergunta, mas se são motivos subjetivos para você ser contratado, ser mandado embora, como é que essas empresas se sustentam? E eu achava, não, essas empresas elas vão quebrar, porque não tem como. Se você começa a contratar as pessoas por motivos de mongoloide, essas pessoas vão fazer mongolice enquanto estiverem lá dentro, a empresa vai quebrar, e a resposta é não, porque essas empresas são financiadas pelo governo, elas fazem sexo com o governo e o governo fica dando dinheiro para essa merda dessas empresas. E aí elas podem contratar essas pessoas porque elas são, sei lá, elas são elas são negras, ou elas são trans, ou elas são isso. Contratam minorias só para fazer bonito, ou contratam uma pessoa que tem uma personalidade que elas querem, bem específica, ao invés de contratar alguém que é competente. E daí as pessoas que são competentes, sei lá, são 10% da empresa e os outros 90% são um bando de incompetentes que estão lá porque a empresa ela pode pagar, porque ela está dando a bunda para o governo, e enquanto isso o governo está gozando dinheiro dentro dela. É uma comparação meio tosca, mas é exatamente isso que acontece. E sabe, aí eu escuto esses caras comunistas e eu penso, sabe, eu só penso assim, entendeu? Sabe, eu não concordo com os caras, eu ainda fico com o pé atrás, mas sabe quando você começa a pensar, meio que eu não queria concordar, mas eu meio que tô sendo obrigado a concordar com esses caras, porque meio que é isso, entendeu? O comunista, eu não vou dizer se ele é bom em criar uma solução, mas ele é muito bom em criticar o problema. E se você for ver bem, é por causa desse capitalismo que, por exemplo, você tem esses caras ou essas mulheres do RH perguntando para você qual é o seu signo e qual animal você gostaria de ser, porque foda-se quem vai ser contratado ou quem não vai ser contratado, porque eles têm dinheiro para ficar desperdiçando, porque enquanto o cara que tem uma mercearia precisa tirar do bolso dele para manter aquela merda de pé, essas empresas recebem investimento multimilionário. Inclusive é por isso a quebradeira de 2008 foi por causa disso, porque foi acho que em muito tempo a primeira vez que o governo falou, não, agora vocês fizeram muita merda, eu não vou salvar vocês que se fodam. E quebrou lá um monte de gente, mas salvou depois, parece, um monte de banco também. E agora está acontecendo a mesma coisa, eles estão imprimindo dinheiro, eles estavam com um plano de aumentar os juros, mas daí os bancos fizeram mais umas merda lá. Eu acho que teve algumas empresas que fizeram merda também, e aí eles estão tentando salvar essa galera, e você que se foda, entendeu? Não tem como não escutar um comunista falando nesse tipo de situação. Não tem como, pelo menos, você escutar o cara e pensar, sabe, é meio difícil, entendeu? Você pelo menos não ficar com as suas crenças abaladas, porque, cara, você quer um emprego, você não consegue, porque você simplesmente acha uma besteira os caras querem saber a porra do animal que você se identifica, ou a porra do seu signo. Se você consegue, você não ganha o suficiente nem para conseguir pelo menos sustentar. E aí você vê um filho da puta que tem uma empresa multimilionária, e o cara te vende uma ideia que o cara foi do zero e saiu do zero, não sei o que. Aí você vai ver a história do cara, você vê que os pais do cara já tinham dinheiro e o governo simplesmente gozou litros de dinheiro dentro do cara. Aí você pensa, porra, aí não dá, aí fica difícil. E é isso. Eu perdi um pouco o fio da meada, porque tem um cara andando aqui no meio da rua, eu não sei se ele vai querer me assaltar ou não, eu espero que não. Mas o cara ele tá olhando desconfiado assim,
E eu tava prestando atenção nesse cara, eu perdi um pouco o raciocínio. Mas é isso aí, cara. E a última entrevista que eu fiz aqui, tipo, não teve essas besteiras. O cara, ele. Porque assim, também não era empresa de tecnologia. Era uma loja de roupa, né? E uma fila imensa de pessoas para fazer entrevista para uma loja de roupa. E foi uma entrevista mais normal, só que também foi um negócio assim. Eu falei lá as minhas aptidões, eu tinha o que indica, eu tinha um monte de coisa. O cara olhou nos meus olhos e falou: olha, o seu currículo é muito interessante, e não deu em nada. Simplesmente não deu em nada. E é isso aí, cara. Chega uma hora, assim, eu adoraria ser capitalista, mas eu confesso que está ficando um pouco difícil ser capitalista. Porque, cara, eu quero pelo menos conseguir ganhar o meu dinheiro. Agora, se nem isso esse sistema tá conseguindo me dar, então, esse sistema de bosta, então. Aí é sempre aquele papo de meritocracia, de não sei o quê, porque você tem que dormir às 4 horas da manhã e acordar às 5, porque você tem que dar o sangue, não sei o que, blá blá blá, e você tem que pensar, você tem que ser. Eu sei, sabe para que eu tenho que ser Ubermesh para conseguir o emprego que paga um salário mínimo? Porque é isso que as empresas estão pedindo hoje. Você tem que, por algum motivo, eles querem que você tenha ensino superior, sei lá. Por algum motivo, até o Estado parece que tem emprego. Por exemplo, pega a polícia mesmo. Eu não sei por que diabos, eu não sei por que diabos pedir ensino superior para ser policial, entendeu? Sabe, é só a burocracia que não tem porquê. Eu já trabalhei com policiais e, assim, tinha pessoas que faziam um curso aleatório de qualquer coisa porque não precisa de curso superior para ser policial. E eu não entendo também porque tem tanta empresa que pede um curso superior para uma coisa que em tese não precisaria de um curso superior. E sabe, eu cansei de entender. Aparentemente o brasileiro médio também cansou de entender. E a América Latina inteira cansou de entender. E os caras foram pro lado vermelho, entendeu? Concordo? Não. Mas, cara, tiveram tempo para se explicar. Os Estados Unidos, ele tem lenha para queimar, ele tem lenha para ser retardado, para ter essa cultura woke. Infelizmente ou felizmente, essa lenha está acabando, porque a China ela está tomando controle. E os chineses não têm essa cultura woke. Os chineses são comunismo raiz, o que eu não sei se é bom ou ruim, porque eu não sei como é que funciona na China. Dizem que lá não tem liberdade, mas os comunistas dizem que tem. Uma coisa eu sei, na China não tem essa cultura woke insuportável que os caras querem saber o seu signo para te pagar uma porra de um salário mínimo. E é isso aí, cara. Eu estou muito puto. Eu espero que eu melhore a minha situação em breve para não estar mais tão puto. Porque eu estou um pouco puto pra caralho. E é isso aí. Ver comunistas. Antes eu ficava puto com os comunistas, agora eu estou ficando puto com os capitalistas. Será que eu estou virando comunista? Ou será que é só uma doença mental e logo logo passa? Eu não sei. Eu acho que eu vou terminar esse podcast por aqui mesmo. Aí eu vou postar segunda e eu vou ver se daí eu posto quarta e sexta, que eu semana passada acabei atrasando os podcasts e essa semana eu vou ver se deixo tudo em dia. Até falou, fui. Até queria fazer durar mais tempo, mas fica mais pra frente essa história de fazer os podcasts mais duradouros.